Era uma tarde comum nas ruas movimentadas de Cafarnaum. O sol brilhava intensamente, refletindo-se nas pedras quentes da cidade, e o mercado estava cheio de pessoas trocando mercadorias e palavras. Entre essas pessoas estava um homem chamado Mateus, um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. As pessoas o viam com desconfiança e desprezo, pois os publicanos eram vistos como traidores, trabalhando a serviço do Império Romano, cobrando taxas que muitas vezes eram injustas. Mateus, no entanto, vivia sua vida de maneira rotineira, indiferente ao que as pessoas pensavam. Mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Jesus, o Nazareno, estava passando pelas ruas de Cafarnaum. A multidão, como sempre, se aglomerava ao redor dele, admirando os milagres que ele realizava, ouvindo suas palavras de sabedoria e amor. Jesus andava calmamente, com uma paz inconfundível, quando, de repente, seus olhos encontraram os de Mateus. Jesus não fez um gesto de reprovação, não disse uma palavra sobre seu trabalho como cobrador de impostos ou sobre a forma como a sociedade o via. Em vez disso, ele simplesmente olhou para Mateus e disse: "Segue-me." As palavras foram curtas, mas repletas de poder. Mateus, que jamais imaginaria que alguém como ele seria chamado por um mestre tão respeitado, sentiu algo em seu coração que não conseguia explicar. Uma sensação de paz, de perdão, de um novo começo. Ele deixou tudo para trás. Deixou sua mesa de coleta de impostos, sua riqueza, sua antiga vida, e seguiu Jesus sem hesitar. Mateus 9h09, e, passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. O fato de Mateus ser chamado por Jesus não era apenas notável pela transformação que ele experimentou, mas também pelo impacto que essa decisão teve em sua vida e na vida de outros. Mateus não apenas seguiu Jesus, mas ele se tornou um de seus discípulos mais dedicados. Ele foi o autor do evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Mateus, e sua história é uma poderosa testemunha da graça de Deus e do poder de transformação que vem ao responder ao chamado de Cristo. A vida de Mateus mudou radicalmente. Ele deixou para trás uma vida de ganância e desprezo social, para abraçar a vida de discipulado ao lado de Jesus. Em momentos com Jesus, ele aprendeu o significado do perdão, da misericórdia e do amor incondicional. Ele passou a ver o mundo de uma maneira completamente diferente. Mateus 9:10-13 E aconteceu que, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" E Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E, indo aprender o que significa em misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Mateus, agora discípulo de Cristo, não hesitou em compartilhar a boa nova com os outros. Ele convidou seus amigos publicanos e outros pecadores para uma refeição com Jesus, mostrando a todos que, independentemente de quem fossem ou o que tivessem feito, todos eram bem-vindos no reino de Deus. A resposta de Jesus aos fariseus foi clara. Ele veio para os doentes, os que precisavam de cura espiritual, os que estavam perdidos e marginalizados. Mateus 5:3-10 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras de Jesus, que Mateus documentou em seu evangelho, são um reflexo da transformação interior que ele experimentou.